Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Freitas, arquiteta paisagista, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui no Momento de Harmonia da Lojas Mel, um pouquinho da minha experiência com paisagismo, com as plantas, com a natureza, para que dessa forma eu consiga despertar uma sementinha no coração de vocês, ou ajudar quem já lida com a natureza em casa, trazendo dicas, trazendo algumas informações, conversar com vocês em 4 vídeos. Mas hoje eu queria começar falando um pouquinho da minha história com a natureza, da minha história com o paisagismo, e começar do começo, né, dessa nossa conexão seres humanos natureza, porque é uma coisa que a gente escuta muito, mas eu sinto que é bem profundo, e eu queria começar o nosso assunto por aí. Por quê? Porque a gente escuta muito a frase, nós somos a natureza, né? Nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza. E isso é uma frase que eu sempre escutei, mas nunca entendi direito, para falar bem a verdade, porque eu acho que eu nunca senti isso, eu sempre tentei entender isso com a mente. E aí é disso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu sinto que quando eu entendi isso de fato, eu mudei completamente a minha vida, a minha relação com as pessoas, a minha relação com o meu trabalho, as minhas relações pessoais e a minha relação com o planeta que eu vivo, né? Então, quando a gente fala que nós somos natureza, eu sinto que a gente tem que entender porque, de fato, nós seres humanos somos e não só fazemos parte, né, da natureza. A natureza é vida, né? O nosso planeta pulsa vida e a gente é só mais um ser vivo aí dessa história, mas está tudo completamente conectado, porque todos os seres vivos e todos os seres da Terra estão conectados em equilíbrio com a natureza. Isso faz com que a gente tenha no nosso DNA lembranças da natureza. E é por isso que quando a gente se conecta com algum elemento natural, quando a gente se conecta com água, com planta, com floresta, com praia, com qualquer elemento, a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, a gente se sente em calma, a gente se sente tranquilo, em paz. Então, esse DNA nosso de sermos naturais, ele é relembrado quando a gente está em contato com elementos naturais. E eu, Juliana, nascida numa cidade grande em São Paulo, totalmente urbana, não tive uma infância muito conectada com a natureza. Minha infância foi conectada na praia, mas eu não virei paisagista porque aquelas histórias de paisagista que a mãe incentivava a cuidar do jardim, a avó tinha um sítio e eu ajudava a vovó a cuidar da horta, nada disso. Eu sempre fui uma criança super urbana, e quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, que eu digo que foi por sorte, porque o paisagismo chegou na minha vida como um primeiro trabalho que eu pude abraçar, eu não sentia essa conexão de fato com a natureza. Então eu trabalhava com paisagismo, eu levava a natureza para a casa das pessoas, mas eu estava fazendo uma coisa meio mecânica, vamos dizer assim. Eu sabia que eu precisava embelezar a casa das pessoas, eu sabia que aquilo de alguma forma estava ajudando essas pessoas, mas era uma coisa meio impensada, meio mental. E o que eu quero dizer para vocês é que quando eu senti essa conexão, quando eu entendi que de fato nós somos a natureza, quando eu comecei a respeitar a natureza, mudar os meus hábitos de vida, mudar os meus hábitos até alimentares por conta de respeito a essa mãe terra, eu sinto que o meu trabalho mudou completamente. As pessoas que começaram a se aproximar de mim para pedir o meu trabalho como paisagista já vieram desse outro lugar de conexão, e eu me sinto muito grata por isso. Então, essa conexão da natureza mudou completamente a minha vida, e eu quero que ela também mude a vida de vocês, porque para nós que vivemos em grandes centros urbanos, a gente se esquece, né? E eu quero ver se nesses vídeos que a gente vai
estar juntos por aqui, se a gente consegue fazer algumas coisas para que a casa de vocês, para que os nossos lares tenham de fato cara de lar, tenham essa sensação de tranquilidade, de paz. Leve a gente para esse lugar de lembrança da natureza, né? Desperte esse sentimento de que fazemos parte da natureza. Então, a ideia é que eu consiga de alguma forma fazer com que a natureza chegue na casa de vocês e que vocês possam se conectar com ela. Uma das coisas, um dos grandes conceitos que tem sido falado ultimamente, que tem o nome de design biofílico, da onde o paisagismo faz parte, ele é um conceito de design que acontece o seguinte, ele tem uma função, vamos dizer assim, de fazer com que as pessoas relembrem de elementos naturais, com que as pessoas se conectem com a natureza, relembrando dela. Então, o design biofílico nada mais é do que a gente transformar as nossas casas com elementos que nos remetam a essa lembrança do nosso lar natural, com o uso de materiais naturais, que lembrem pedra, que lembrem palha, que lembrem texturas de madeira, que tenha água, que tenha um vento, uma brisa gostosa, que tenha um verde no visual. Então, são várias artimanhas que o design biofílico utiliza para que a gente transforme nossos lares em lugares que nos lembrem deste lugar confortável, que nos traz paz, que é o lugar da natureza e que a gente sente de fato. Eu acho que ninguém pode dizer não, que quando você vai para um lugar natural, você não se sente melhor, o seu humor melhora, né? O seu nível dos hormônios de estresse é comprovado cientificamente que eles baixam, então de fato a gente se sente melhor na natureza. Então, por que não trazer para nossa casa alguns elementos que nos levem para esse lugar, que façam com que a gente se sinta melhor, se sinta bem, se sinta em paz, sentindo um cheirinho, um perfume, vendo a brotação de uma folha, vendo uma flor nova chegando no jardim, uma cor, um perfume. Então, é esse o objetivo de eu estar aqui como paisagista para esse momento de harmonia da Lojas Nel, e é isso que eu espero trazer nos próximos vídeos. Minha ideia vai ser, como a gente vai falar de lares, a minha ideia é trazer formas de utilização de vasos, contar um pouquinho para vocês das técnicas dos vasos, dos cachepôs, das formas diferentes de utilizar, como cuidar de drenagem de água, de rega, trazer algumas experiências de espécies vegetais para áreas mais de sol, áreas mais de sombra. Então eu espero poder contribuir para a gente chegar nesse lugar de encontrar nos nossos lares, nas nossas casas, essa lembrança e esse contato e essa conexão com a natureza que de fato muda a nossa vida. Até lá, até os próximos vídeos.